E aí, tudo bem contigo? Hoje eu quero te apresentar um personagem bíblico. A gente vai conversar um pouquinho sobre Pedro. E eu aposto que a vida de Pedro tem tudo a ver com a tua. Sabe por quê? A história de Pedro, ela é cheia de altos e baixos. Pedro era um pescador. E certo dia, quando ele estava na praia limpando as suas redes, arrumando tudo depois de uma pescaria, Jesus vem ao encontro dele e chama ele para ser pescador de homens. Pedro se torna um discípulo de Jesus. Num outro dia, quando Pedro está junto com outros discípulos pescando em alto mar, eles veem um vulto andando sobre as águas. Parece uma pessoa e eles ficam com muito medo. Eles ficam com medo porque eles pensam que é um fantasma. E então, Jesus chega perto dele, era Jesus que estava andando sobre a água, e diz: calma, sou eu, sou Jesus. Então Pedro diz: Jesus, se é tu mesmo, então faça com que eu ande sobre as águas também. Jesus diz: então vem. E Pedro vai. Pedro começa a andar sobre as águas, mas quando ele vê aquelas enormes ondas, o vento e a água batendo nele, ele fica com muito medo e afunda. Então Jesus salva ele. Um outro dia, Jesus estava conversando com seus discípulos e dentre esses discípulos estava Pedro. Jesus pediu para eles: quem as pessoas falam que eu sou? Uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és João Batista ou até mesmo algum dos profetas. Mas quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou. E Pedro então prontamente bate no peito e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha a certeza do Evangelho. Pedro tinha entendido a mensagem que Jesus estava passando. Só que um tempo depois, quando Jesus começa a falar sobre tudo que ele ia ter que passar, sobre a sua morte, ressurreição, daí Pedro diz: não Jesus, calma aí. Tu não vai precisar passar por isso tudo. Tu não vai precisar morrer, tu é o Cristo, tu é Filho de Deus. Pedro não tinha entendido muito bem. Então Jesus precisa dizer para ele: arreda, Satanás, porque isso aqui não é de Deus. Esse teu pensamento não condiz com a palavra. Uma outra vez, quando Jesus estava prestes a tomar a última ceia com seus discípulos, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Isso simboliza o serviço. Jesus, ele serve os seus discípulos. Ele mostra que nós devemos ser servos de Deus. Mas Pedro também não entende isso daí. Pedro diz: não, Jesus, tu não vai lavar os meus pés, tu nunca vai lavar os meus pés. Aí Jesus diz para Pedro: mas Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não vai mais ser meu discípulo. Então lava o meu corpo inteiro, Jesus. Me lava inteiro. De novo, Pedro não tinha entendido o que Jesus estava fazendo ali. Mas Pedro tinha uma certeza, que Jesus era o Cristo. Em outra conversa, Pedro afirmou para Jesus que morreria por ele. E inclusive, quando Jesus estava sendo preso, que os guardas vieram prender ele, Pedro foi aquele que puxou a espada e cortou a orelha de um dos guardas, tentando proteger Jesus. Mas depois que Jesus morreu, a gente sabe, Pedro negou a Jesus. Pedro negou a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas da mesma forma, Pedro também confessou a Cristo 3 vezes, depois que Cristo ressuscitou e veio falar com ele sobre o amor. Depois que Jesus subiu aos céus e desceu o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, Pedro pregou. Pedro pregou a mensagem de Jesus. Pedro pregou o Evangelho e 3.000 pessoas se converteram com essa pregação. A vida de Pedro é uma vida cheia de altos e baixos, assim como a nossa. A nossa vida também é cheia de altos e baixos. Eu não sei se o momento que você está passando é um momento de alta ou um momento de baixa, mas eu tenho certeza que se você confiar em Jesus, Ele vai estar contigo em todos os momentos, porque Cristo é maior do que altos e baixos. Assim como Pedro, que não entendia algumas coisas e teve muitos altos e baixos, mas mesmo assim sempre creu e sempre teve a certeza de que Cristo era o Senhor, o Filho do Deus vivo, assim você também pode ter. E se você crer nele, se você confiar nele, então em todos os momentos da sua vida, Ele vai estar contigo. E você pode ter a certeza de que Ele te ama. Que Deus te abençoe. Valeu!